Maconha S.A. O que os globalistas, a extrema esquerda e o Big THC escondem de você. Dr. Álvares Mendes. Este trabalho não se refere a um audiobook ou narração da obra, mas uma análise em que dou destaque a alguns dos pontos mais relevantes, podendo fazer paralelos e comparações em forma de comentários para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Mas de modo algum substitui a necessidade da leitura da obra no seu todo, e nem visa reproduzir as opiniões do autor ou editora. O autor é mestre e doutor em economia. Já atuou como professor e consultor na área. É vice-presidente da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura no Rio de Janeiro, uma entidade de fiéis católicos que se reúnem para rezar, estudar e defender a fé e resgate da tradição católica por meio de livros, aulas e iniciativas apologéticas. E a primeira assertiva do autor é de que, até meados do século XX, pelo menos, seria uma tarefa árdua tentar encontrar em solo brasileiro quem usasse a maconha como recreativo. E desde aí em diante, uma virada de chave foi ocorrendo. E não por coincidência, isso se deu à medida que os movimentos revolucionários e a mentalidade marxista foi ganhando espaço na sociedade e nos meios culturais e políticos. O que quer dizer, simplificadamente, que o consumo dessa droga e sua adesão como hábito popular está intrinsecamente ligado à ascensão da ideologia comunista em nosso país, numa relação direta em que, quanto maior o número de aderentes ao progressismo de esquerda, maior é também o número de consumidores dessa substância psicotrópica. E a coisa desenvolveu para tal ponto que, na condição em que está, o próprio debate público sobre a liberação do uso da droga vem acompanhado de outras perversidades, como também legalização do aborto, do incremento das pautas LGBT, do ativismo ambiental e por aí vai. E Dr. Álvaro vai então dissertar sobre os descaminhos que levou nossa nação a mudar radicalmente sua postura de reprovação e censura até a total complacência e até defesa ideológica, que é o estado em que se encontra agora o Brasil e demais nações no mundo. E a situação se alastra para o completo fundo do poço, seja na questão moral propriamente, quanto também médica e até social, já que a cannabis afeta além da saúde física e espiritual, também as dimensões econômica e geopolítica, posto que o uso da maconha de modo recreativo repercute, dentre outras coisas, no desempenho profissional e na própria busca de desenvolvimento nesse sentido, o que a médio e longo prazos estagna o país e faz sua economia decair. E os dados são preocupantes. A ONU estima que 200 milhões de pessoas com idade entre 15 e 64 anos já fumaram a cannabis no intervalo de um ano, cerca de 4% da população global nessa faixa etária. Nos Estados Unidos, pelo menos, o número de dependentes da droga já está alcançando o de adeptos do cristianismo. E o autor cita a fala do ex-ministro da Saúde norte-americano ao dizer que, em tempos de crise pessoal, os americanos já não buscam mais as igrejas ou os padres, mas psicólogos, psiquiatras ou os traficantes, fazendo ele menção ao descaso das gerações mais recentes em relação à vida religiosa e espiritual, ao passo que buscam o apoio das drogas para lidar com seus traumas e seus dramas na vida, o que só os leva ao vício e escravidão à droga. Mas não obstante, o consumo de cannabis tem expandido-se e se tornado uma espécie de cultura, a do canabismo, e que conta com um lobby político e apoio popular e midiático, que trabalham há anos para impor a legalização da maconha no país, e junto com isso, almejam destruir as bases civilizacionais do Ocidente, a família e a fé cristã principalmente. Mas seguidas do colapso econômico e guerra ao capitalismo e livre mercado, além do emburrecimento programado que também concorre para a falência de uma sociedade. A meta deles é a mesma, colapsar o Ocidente para que das cinzas erga-se uma nova civilização ou nova ordem mundial, baseada no liberalismo sexual e moral e no panteísmo e culto aos demônios como regra de fé.
concomitante a um controle social e coletivismo econômico sob a gerência de um Estado centralizador multiculturalista. Mas, no que concerne ao uso da maconha como finalidade entorpecente, sua trajetória remonta parte da China e Ásia Central, mas restrito a poucos habitantes dessas regiões. Com o influxo mais tarde das expedições muçulmanas sobre territórios do norte da África, o consumo dessa substância teve maior repercussão, trazidos a princípio pelas tribos árabes. E como o Corão proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, mas não menciona nenhuma restrição para a maconha, os seguidores de Maomé não tinham a mesma rigidez para proibi-la. E então, com a expansão do Império Árabe nos séculos 7 e 13, seguiu-se o aumento do consumo recreativo da cannabis dentre os povos conquistados. No início, a cannabis era consumida em forma de resina das flores fêmeas, ou secreção extraída delas, preparadas para fumo ou ingestão, que nesse momento chamava-se haxixe. Consta inclusive que por volta do século XI, o líder de uma tribo muçulmana, Hassan al-Sabah, concebeu as primeiras formas de atentado terrorista, instruindo seus guerreiros mais seletos a se infiltrarem nos territórios inimigos vestido como um deles e desferir um golpe fatal no líder do grupo rival, com uma adaga. E, certo que não sairia vivo do acampamento do inimigo, aquela era sempre uma missão suicida. Mas eis que Hassan fornecia haxixe aos seus assassinos, para que, se houvesse a predisposição psicológica adequada à situação, e então, depois de um tempo, a própria comunidade muçulmana apelidou os integrantes do clã de Hassan Sabah de Hashashin, o que fumam haxixe, e daí vem o termo assassino, porque era a arte maldita dos fumadores de haxixe. Depois disso, as rotas comerciais que passavam pelo norte da África, dominando pelos muçulmanos, levaram em suas caravanas o hábito do consumo do haxixe como entorpecente, inalado, e o vício espalhou-se. E quando se deu dos séculos 16 a 19, os cerca de 11 milhões de africanos destinados à escravidão nas Américas trouxeram consigo o uso recreativo dessa droga. As primeiras sementes de cannabis no Brasil teriam então chegado em 1549 e recebido nomes como fumo de Angola, jamba, lhamba ou bango. Em seguida, o hábito de cultivo e uso da maconha se disseminou entre populações indígenas, pescadores, trabalhadores livres das camadas mais pobres do meio urbano. E desde esse período, a variedade do uso também foi explorada. Os pescadores e comunidades ribeirinhas cultivavam na agricultura, sobretudo nas regiões do Nordeste brasileiro, para aproveitamento das propriedades psicotrópicas da planta. Os pescadores gostavam de usá-la como atenuante do tédio e desgaste emocional e físico ante as longas viagens e períodos que passavam no mar. Já os trabalhadores urbanos a usavam como relaxante. Gostavam de fazer rodas de fumo ao fim da tarde, depois de seus afazeres, para distensionar os músculos e ter uma sensação de relaxamento após a jornada árdua e cansativa de trabalho, enquanto proseavam e fumavam com seus amigos. Curandeiros e benzedeiras, por sua vez, usavam a fumaça ou vapor da erva para produzir estados alterados de consciência nos seus pacientes e curá-los de enfermidades físicas ou mentais. Já os místicos religiosos a usavam para entrar em sintonia com poderes ou seres de outras dimensões. Mas no compasso disso, esse tipo de uso popular da cannabis no Brasil foi ficando restrito e cada vez mais visto com teor negativo, e até vulgar, sinônimo de gente de má vida, como se dizia na época, até que nos anos 1960 trouxe um glamour e rebeldia social que fez do consumo recreativo da cannabis um tipo de símbolo cultural daquela geração, em oposição aos costumes e tradições hegemonicamente cristãs ou conservadores de até então. Mas não obstante, foi também ficando evidente o potencial intoxicante da cannabis e os malefícios do seu uso. E já no século XIX, psiquiatras na Índia identificaram uma correlação em que nos hospícios da região, uma parte significativa dos internos eram usuários frequentes de cannabis, e uma comissão foi estabelecida para tratar a questão do uso da planta como um problema social e psiquiátrico.
Já pesquisas na época chegaram a demonstrar que cerca de 3 em cada 10 pacientes dos hospitais psiquiátricos tinham como fator responsável pelas suas condições mentais o consumo de cannabis. Em 1928, o uso recreativo dessa droga seria, então, proibido em todo o Reino Unido. E antes disso, em 1920, também tinha sido proibida no México devido às evidências de que o seu uso aumentava o índice de criminalidade e os casos de alucinações e surtos psicóticos, trazendo diversos transtornos sociais. Nos Estados Unidos, no alvorecer do século XX, o país viu ascender a criminalidade em proporção ao aumento do consumo de cannabis. Harry Ashligan, comissário do Escritório Federal de Narcóticos em 1930, chegou a compilar inúmeros casos de pessoas que cometeram atos violentos e o uso da maconha, e o impacto do seu trabalho reverberou na criação de uma lei fiscal em 1937, que na prática proibia o consumo recreativo dessa substância. No Rio de Janeiro, quando era a capital do Império, por volta de 1830 a cannabis já era proibida, e nos primórdios do século XX tinha sido igualmente proibida em todo o território nacional, e um decreto de 1932 bania definitivamente o uso da maconha. Havia, nesse período, uma espécie de consenso mundial sobre os malefícios dessa droga, e o Ocidente, no seu todo, inclinava-se a coibi-la. O Brasil, nesse sentido, seguia os tratados internacionais. A partir de 1967, no entanto, iniciou-se um movimento na Califórnia onde a massa de jovens propôs desafiar as convenções e normas de sua época, e incluíram o consumo público e recreativo da maconha como um símbolo de sua rebeldia e repulsa aos valores daquela geração. O alvo declarado eram os pais e a estrutura assim denominada cristã patriarcal. E daí a cannabis foi projetada como ícone de uma guerra cultural da juventude contra o patriarcado opressor global, heteronormativo e por aí. E de então, uma nova era e cultura passou a ser trabalhada na mente das gerações subsequentes. A de que tudo que é proibido, na verdade, é bom. E os pais, governos, a sociedade opressora dos adultos restringiam esses prazeres a eles somente conduzindo os jovens ou os seus filhos pela rigidez da moralidade, para que não desfrutassem desses deleites. A regra, então, era libertarem-se. E com isso, toda a base cultural que a cristandade ergueu na civilização ocidental passou a ser eleita a inimiga opressora e castradora da liberdade, sobretudo dos jovens que queriam experimentar e usufruir de tudo, inclusive do que havia de pior e de mais nocivo. E por isso seu lema era sexo, drogas e rock and roll. E como consequência ou raiz desse processo estava a Revolução Comunista nos moldes, primeiro leninista e depois gramscista, que na esteira da negação dos freios morais cristãos e familiares, aproveitou para introduzir na mente da juventude também o sistema político-econômico como outro inimigo das liberdades juvenis, que no caso foi o capitalismo e o burguês branco, também inclusos na lista de coisas a ser odiadas e perseguidas. E dessa tática comunista de eleger adversários e culpá-los por todas as mazelas do mundo, gerou-se uma matilha de ativistas sociais adestrados, latindo contra quem os seus donos apontassem como inimigo das liberdades. E mais um tempo depois, e os bandos militantes já estavam fazendo novos truques. Além de rosnar para o capitalismo e morder o cristianismo, tinham aprendido também a salivar para a maconha e outras drogas e abanar o rabo para tudo que é imundo, imoral e de péssima fama. Mas, que para não entrar muito nesses pormenores, eu deixo a indicação de duas das melhores obras nesses assuntos. Como Vencer a Guerra Cultural e Como Destruir a Civilização Ocidental, ambos de Peter Kraft. Mas o que fica claro para concluir é que nas palavras do Dr. Álvaro, o discurso revolucionário da contracultura se encaixou perfeitamente nos anseios da juventude ocidental do pós-guerra e dentro do contexto das minorias, a subcultura da cannabis se tornou mais uma frente de cooptação de setores da população para os ideais da extrema esquerda revolucionária. E foi com esse propósito, o de prender o cidadão em uma senzala ideológica revolucionária, nos termos ainda doutor, que o consumo da maconha se tornou uma arma de ataque político contra o capitalismo, em prol das agendas progressistas e de tudo que poderia derruir as bases ocidentais.
E na década, então, de 1970, a maconha já estava em todo lugar, e sua liberação e uso eram campanha de marketing liderada pelos movimentos sociais de extrema esquerda. Feministas, grupos de defesa raciais, ativismo ambiental, liberação sexual, pró-aborto, LGBT, etc. E com todo esse aparato de divulgação, o cenário foi todo favorecido à prática de consumo da cannabis, até se tornar moda entre estudantes universitários, músicos, artistas, surfistas, todos determinados a rejeitar um estilo de vida sóbrio e virtuoso, chamando de valores ultrapassados, retrógrados ou opressores, aquele modo de vida que poderia lhes dar algum futuro e equilíbrio financeiro, mental, espiritual, psicológico. E junto a isso, e o que a mídia em geral se recusa a mostrar, é que a promoção das drogas sempre foi uma forma de atuação das organizações partidárias e políticas de esquerda. São vastas as documentações que mostram o conluio entre narcotráfico e movimentos ideológicos progressistas e comunistas. E dentre os inúmeros relatos disponíveis, o Dr. Álvaro Mendes cita o do alto oficial do serviço tcheco Jan Tegna, que desertou das fileiras marxistas. Ele explicitou com detalhes como o serviço secreto de seu país associou-se com a milícia cubana marxista para fomentar a produção e distribuição de drogas no Ocidente, sobretudo pelo México e Colômbia. Já no Chile, contou com o apoio do presidente socialista Salvador Allende. Uma cena que se repete em toda parte e lugar, aonde tem partidos comunistas no poder, há sempre a forte penetração do tráfico e dos movimentos pró-liberação das drogas, ou da maconha como álibi primitivo. Em entrevista à Folha de São Paulo, Raul Reyes, número 2 da organização as FARC, narco-organização criminosa da Colômbia, que domina o mercado das drogas da América Latina, disse que em toda a América as FARC têm contatos com distintas forças políticas e governos. No Brasil, sua aliança mais importante era com o PT, segundo ele, e contando com os braços operacionais do partido, o movimento sem terra, dos sem tetos, estudantes universitários, sindicalistas, intelectuais, sacerdotes, historiadores e, claro, os jornalistas. Ele conta ainda que, no governo de Fernando Henrique Cardoso, chegou a ter uma delegação no Brasil, um grupo representante oficial. Assim, quando vemos as campanhas em favor da liberação das drogas promovidas por partidos políticos, muitas vezes o que está por trás é um movimento coordenado de apoio ao narcotráfico. A maconha, no caso, é só uma porta de entrada para que o tráfico ganhe mais mercado e mais acesso dentro da sociedade e a controle por inteiro. O autor explica a estratégia. Ele diz que a infiltração dos partidos comunistas visa, por um lado, danificar as fundações morais da sociedade capitalista, enfraquecendo a resistência interna, aumentando o número de dependentes da droga. E, por outro, utilizar as receitas da venda das drogas para financiar os movimentos revolucionários de tomada do poder. Outros desertores do exército cubano, como Major Florentino Aspilaga e Antônio Menir, também delataram como procedem esses esquemas. E contando em papel principal com a atuação da mídia como promotora e garoto propaganda, a liberação da maconha foi tomando espaço no público juvenil e para além das periferias. A maconha foi sendo propagandeada como ritual de passagem da classe média. O jovem que saía do ensino médio para a faculdade deveria inaugurar sua nova fase de vida aderindo ao consumo da droga como para mostrar sua destreza e mente aberta para destravar o então novo mundo à frente deles. E a tática midiática foi dando certo. Em 1967, uma pesquisa sobre o consumo da maconha dentro do ambiente universitário dos Estados Unidos revelou que apenas 5 em cada 100 jovens tinham experimentado a droga. Em 1971, outra pesquisa similar apontava dessa vez que 51 jovens estudantes em cada 100 haviam usado o entorpecente, um aumento de 50% em 4 anos. E o caos ia se alastrando. Em 1965, 19 mil indivíduos eram detidos por porte, tráfico ou uso de entorpecente por ano. E até 1973 já eram a quantidade de 420 mil pessoas detidas ao ano pelas mesmas razões relacionadas à maconha. A era da Revolução Cultural começava a entregar seus primeiros frutos, escreve então o autor. E junto com a mídia, a publicidade em torno da cannabis veio também dos movimentos sociais ou ONGs dedicadas ao ativismo político e cultural.
orientados e abastecidos pela ideologia marxista. E nesse campo, pôde sempre contar, assim como agora, com a participação da classe artística, que nos Estados Unidos da década de 1960 e 1970 iniciou inclusive um movimento pró-liberação da cannabis, a primeira marcha da maconha, e os seus organizadores eram artistas da música, ativistas ideológicos e por aí. Todos terminaram ou presos ou encerraram a carreira por suicídio. Nos idos de 1970 também, a NORML, Organização de Ativismo para a Legalização da Maconha, ganhou o apoio da Fundação Playboy, a publicadora da revista erótica de fama mundial, e passou a receber financiamento de $100 mil por ano. Mas também outros interessados passou a financiar a ONG, como um velho conhecido traficante, Tom Forcade, que também patrocinava outros movimentos pró-droga, como revistas e periódicos sobre o assunto. Só a revista High Times, uma dessas, vendia cerca de 424 mil exemplares por ano, além de outras entidades que surgiam e iam se conectando à ONG principal e ao projeto de liberar a droga na sociedade. Mas, porém, um revés ocorreu nesse período. No auge dos negócios entre a ONG pró-maconha e um de seus apoiadores, o líder da ONG NORML, descobriu que sua esposa estava tendo um caso extraconjugal com um dos seus apoiantes. E a mesa virou. E o resultado disso foi prisões, crimes, suicídios e dissolução de parcerias comerciais. Mas como legado ficou a tática e métodos de unificar organizações e movimentos para coordenar ataques contra os valores fundacionais da sociedade e atraí-la para o consumo de drogas e vida desregrada em geral. Estava conformatado, então, o modelo de ação ideológica consolidado como lobby da maconha. E como destaque, Dr. Álvaro diz que o lobby da maconha consiste no conjunto de todos os grupos interessados na legalização comercial da substância, por motivos que podem ser distintos e que formam uma complexa rede de ações conjuntas para atingir essa finalidade. E depois disso, então, nos governos de Gerald Ford e Jimmy Carter, ONGs como a NORML, envolvida em todas aquelas polêmicas com a Fundação Playboy, foi convidada a participar do governo, e nesse período houve nos Estados Unidos a criação e fomento de toda uma indústria legalizada em torno das drogas, da maconha especialmente. Foram instaladas por todo lugar as chamadas pot shops, lojas especializadas em produtos e acessórios destinados ao uso e consumo da cannabis, papéis para enrolar maconha, moedores e até utensílios para ocultar a droga. Além de camisas, chaveiros, livros, CDs, tudo sobre o tema. Uma verdadeira indústria em derredor da substância ilícita. Mas como tudo nesse meio é tragédia, em dezembro de 1977, o líder e fundador da ONG mais prestigiada no ativismo pró-maconha, Kate Stroop, figura agora badalada nos corredores da administração do presidente Jimmy Carter nos Estados Unidos, promoveu uma festança de final de ano e convidou ninguém mais, ninguém menos que o chefe do governo nas políticas de combate às drogas, o Dr. Peter Byrne. E na casa de 2 andares, um era reservado aos magnatas e outro gente menos importante. Porém, rumores após a festa davam conta que o Dr. Byrne teria se dopado durante a festa de maconha e cocaína junto com outros convidados. E procurado pela imprensa, o líder da ONG não negou o fato, e o escândalo público forçou a demissão do funcionário do alto escalão do governo. E como vingança, articulou-se nos bastidores para que o então líder e fundador da ONG fosse expulso da própria entidade que ele criou. E em novembro do ano seguinte, Tom Forcade, um grande financiador da ONG de Stroop, suicidou-se, perdendo no decurso de um ano o braço político, que era o Dr. Byrne, junto ao governo Carter, o braço empresarial, que era Tom Forcade, e o braço ideológico, que era o seu fundador, Kate Stroop. E com esse golpe triplo, o movimento pró-legalização foi humilhado perante a opinião pública, que não tinha mais como esconder a grande tragédia que cerceava todo esse tema e questão da liberação da maconha. Mas eis que a providência divina cuidou que a década de 1980 fosse virada para uma direção conservadora, e Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos, Margaret Thatcher como primeira-ministra no Reino Unido e sua reverendíssima graça o Papa João Paulo II lideraram o mundo para uma rota mais saudável política, cultural e espiritualmente.
E todo o edifício moral e social do Ocidente, que vinha sendo destruído de dentro para fora, pôde receber uma restauração. E o mundo foi novamente guiado ao equilíbrio, embora não deixasse de ocorrer ferrenha batalha do mal para recuperar seu espaço. E nesse clima de aliança pelo bem comum, diversas associações de pais e famílias vieram também à tona, organizando palestras e ativismo nas escolas, bairros, entrevistas na TV e rádio, denunciando os males da maconha e pressionando os agentes políticos a restringirem as políticas públicas permissivas de outros governos em relação às drogas e ao comércio de acessórios que estimulam e normalizam o consumo da maconha. Mas, posto isso, o autor discorre sobre os danos potenciais do canabismo à saúde física e mental humana. E sua assertiva é que a indústria, formal ou informal, que se beneficia do consumo da droga e o lobby financeiro e ideológico que orbita ao seu entorno, propagam insistentemente controvérsias a todo e qualquer estudo científico que seja apresentado, dizendo sempre a mesma falácia de que a relação causa e efeito não está provada, ou algo assim, nesses termos. As ONGs do lobby do THC, diz então Dr. Álvaro, selecionam um pequeno conjunto de artigos de baixa qualidade opostos aos utilizados pela comunidade médica e propagandeiam o negacionismo científico por meio da grande mídia. E com isso, mais pesquisas e mais estudos são requisitados numa tentativa de protelar decisões políticas desfavoráveis à liberação da substância. E dessa maneira, sob essa estratégia, o lobby da maconha vence a guerra da desinformação e segue alterando a percepção das massas para aceitarem consumirem a cannabis. Com justificativas que vão desde os clássicos jargões ideológicos de liberdade contra a opressão de uma sociedade cristã patriarcal, até a modinha de uso medicinal da maconha. Como se enrolar e fumar um baseado tivesse algum poder terapêutico. Mas em oposição a essas retóricas, o autor trata que do ponto de vista médico e científico, há um conjunto de evidências o suficientes para estabelecer relações de ordem causal entre o consumo da maconha e diversos transtornos à saúde, sendo essas danos nas funções cerebrais, baixo desempenho educacional, surtos psicóticos e até esquizofrenia. Embora não sejam os únicos transtornos, são alguns dos mais consistentes e comprovados com robustas informações técnicas. E na maior parte das pessoas, os danos cerebrais decorrentes do uso da maconha se manifestam ou se desdobram por sintomas como risos espontâneos, letargia, perda da memória, dificuldade na execução de processos mentais mais complexos, em alguns também euforia, ansiedade, surtos psicóticos e por aí. Os usuários também tendem a apresentar alterações significativas na estrutura cerebral, ou seja, a redução do hipocampo, das amígdalas, do córtex pré-frontal, por exemplo, além de desordens do sistema nervoso em geral. Testes que acompanharam cerca de 1.038 pessoas no período de 2 décadas, dos 18 aos 38 anos de idade deles, detectaram, sendo esses usuários da cannabis, que tiveram perda de QI, perda de memória, baixa velocidade de processamento cerebral, queda na capacidade de compreensão verbal e que, em usuários iniciados na adolescência, os danos eram irreversíveis. E é justamente o público adolescente que é mais alvo do marketing em favor das drogas. A indústria de cannabis sabe que quanto mais cedo começarem a usar a droga, mais tempo terão de uso ao longo da vida, gerando receitas financeiras astronômicas para os lobistas do consumo de drogas. Ao mesmo tempo, que se uma pessoa não é cooptada até os 18 anos, dificilmente ela se tornará um consumidor voraz da droga. E os lucros pretendidos pela indústria dos entorpecentes tendem a cair significativamente nesses casos. No mesmo compasso de dano cerebral, o uso da maconha afeta o desempenho educacional. Mesmo num ambiente de baixíssimo nível de qualidade no ensino, onde só são cobrados dos alunos os mais rasos e superficiais conhecimentos, ainda assim, os usuários de cannabis conseguem aprender menos que um não usuário da droga. E tanto por isso dificilmente um estudante mantém sua frequência escolar depois que se torna usuário do entorpecente. Ele passa a apresentar rendimento baixíssimo nas matérias e isso também corrobora para seu desestímulo a estudar. Seu complexo de inferioridade se acentua e ele se vê como um peixe fora d'água. Pesquisa feita na Holanda, na Universidade de Maastricht, por cientista do Departamento de Economia,
compararam o índice de aproveitamento escolar no período de 7 meses entre usuários frequentes de cannabis e não usuários, ou pessoas que interromperam o uso nesse período. E os dados obtidos foram o de aumento no rendimento do grupo não usuário e declínio acentuado dos universitários que continuaram consumindo a droga. E do ponto de inserção dos ideólogos marxistas, é útil a eles formar uma geração de jovens com bloqueios cognitivos e letargia mental, pois esses aderem com maior facilidade aos desenganos progressistas sem a habilidade cerebral desenvolvida para questionar e arrazoar sobre as falácias marxistas no geral e perceber que são inviáveis às pautas, todas elas baseadas em mentiras, hipocrisia e pura maldade satânica. Outra debilidade provocada pelo uso da cannabis é a psicose esquizofrênica, que é a condição em que o usuário entra em surto tendo paranoias e delírios, como avistamentos de seres, criaturas, inimigos, coisas ou pessoas perseguindo ou interagindo com ele, e não podendo discernir entre a realidade e imaginação. Os episódios de psicose podem ser esporádicos ou recorrentes, tragando a pessoa cada vez mais para dentro de sua loucura ou mundo paralelo que a pessoa esquizofrênica vê e escuta. E tudo isso seguido de surtos que podem ocasionar eventos de violência ou acidentes. Estudos realizados nesse sentido na Suécia, depois replicados na Holanda e Nova Zelândia, ressaltaram a correspondência entre o uso frequente de cannabis e a ocorrência da esquizofrenia. A estimativa médica nesse sentido é que 10 a 15% de todos os casos de esquizofrenia estejam ligados ao consumo de maconha. Na Finlândia, cientistas chegaram à conclusão, após examinar dados de milhares de usuários de drogas, que os surtos psicóticos evoluíram para a esquizofrenia no decurso de 8 anos. E outras autoridades médicas estimam um período de 6 anos para que o usuário de cannabis passe a um quadro de esquizofrenia crônica. Também a Academia Nacional de Medicina, nos Estados Unidos, declarou que a associação entre o uso de cannabis e o desenvolvimento de desordens psicóticas é sustentada por dados e revisões sistemáticas de boa qualidade. Concomitante a esse mal maior estão os efeitos secundários, que é a ansiedade, alucinações, paranoia, e também a síndrome do pânico, arritmia cardíaca, quadros de intoxicação. Só em 2014 houve 1.100.000 atendimentos de emergência nas salas de emergência hospitalares somente relacionados ao consumo de maconha nos Estados Unidos, um aumento exponencial em relação a 2008, que havia sido já enorme, de 725 mil casos. E lá, nos Estados Unidos, onde a droga é legalizada, houve também acréscimo em comparação aos estados onde não era legalizado. E soma-se a isso a triste constatação que a droga do século XXI é potencialmente mais nociva que a dos séculos anteriores. Os cigarros de cannabis da era Woodstock, enfatiza o autor, possuíam apenas 1% de THC, e foi aumentado para 3,9% nos anos 1995, e para 14,3% nos idos de 2019. E já consta apreensões pelos departamentos de narcóticos que apontaram níveis acima de 20% de THC. Outro dado alarmante é que nos lugares onde o mercado da venda da maconha é legalizado, o produto comprado em lojas especializadas possui maior taxa de THC do que o produto adquirido ilegalmente das mãos de traficantes. A medida é de 16,5% de THC na maconha legalizada, contra 8,6% na cannabis ilegal. No Colorado, onde a cannabis pode ser comercializada legalmente, há produtos com 24% e 34% de teor de THC. E seja isso ruim o suficiente, ainda piora. Em torno do comércio da droga, cresce uma indústria à base da cannabis, como óleos, chá, sabonetes, cuja concentração de THC de maconha chega até 99%, ou variam do composto para composto em até 55% na média. Com o acréscimo que esses concentrados ou óleos especiais, alguns são para incremento na culinária e outros para serem adicionados diretamente nos cigarros de maconha para potencializá-los ainda mais. E a inovação nesse ramo surpreende, tendo desenvolvido vaporizadores e similares para realizar a queima dos compostos de cannabis e possibilitar a inalação da substância ao invés de fumá-la como é tradicional os usuários fazerem.
ainda concentrados de maconha comestíveis e versões em desenvolvimento que prometem ser complexos vitamínicos à base de cannabis, em forma de barra de cereais ou até shake energético. Mas há também de se considerar que os efeitos maléficos da maconha não se limitam à saúde mental ou física da própria pessoa que consome a droga, mas há consequências que podem ser fatais para terceiros em decorrência dos surtos psicóticos dos usuários, que os levam muitas vezes a atos de violência. O próprio fundador da ONG de ativismo pela liberação da cannabis nos anos 1970 e 1980, Kate Stroop, líder da NORML, relatou em sua autobiografia de um episódio onde ele tinha consumido maconha e foi possuído por um surto psicótico, onde imaginou que sua casa tinha sido invadida e um dos seus amigos queria matar toda a sua família. Ele tomou uma arma e diligentemente procurou o invasor ao redor de sua residência, na clara intenção de eliminá-lo. Mas, como não havia ninguém, o efeito da droga desvaneceu e ele recobrou a sanidade, dando-se conta de que se tratava de uma alucinação. E o desfecho poderia ser trágico caso houvesse mais alguém na casa naquele momento, que seria facilmente confundido com o tal invasor imaginário. O que de fato aconteceu com Richard Kirk e sua família no Colorado. Depois de fumar um cigarro de maconha e ingerir um doce com 100 mg de THC, ele igualmente foi arrebatado por um surto paranoico e teve um delírio onde o fim do mundo estava acontecendo. Ele entrou em casa aos berros e gritava que a sua esposa lhe tirasse a vida para acabar com aquele sofrimento. No instante seguinte, ele mesmo apanhou uma arma e atirou na cabeça de sua esposa enquanto ela tentava ligar para a emergência solicitando apoio médico ou policial. Ele, que até então tinha sido um pai e marido exemplar, teve sua vida destruída por causa do uso imprudente da maconha. E posterior a isso, sua família processou a empresa fabricante daqueles produtos, alegando ser responsabilidade dela por produzir uma substância com elevados níveis de THC, acima do que o cérebro humano poderia processar sem reverses dramáticos como aquele. E na Austrália, a senhora Raina Tidey criou seus 7 filhos e uma sobrinha para protegê-los dos demônios que ela via após um surto induzido pela cannabis. Ela era usuária de droga desde a pré-adolescência e achava-se imune aos efeitos, já que era adulta e até então tinha tido uma vida relativamente normal. E seguiu-se a esses casos o de serial killer como Jared Loughner, ou James Holmes, ou Jim Lowry, que assassinou e esquartejou a namorada após consumir maconha e entrar em paranoia. Isso sem contar os graves acidentes de trânsito relacionados ao efeito de uso da cannabis, que segundo órgãos de controle do trânsito, apenas o consumo de cannabis é responsável por um acréscimo todos os anos de pelo menos 6.800 óbitos a mais por acidentes fatais nas estradas. E nesse tema surge também a discussão sobre as propriedades medicinais da planta cannabis, que é um recurso retórico utilizado pelos canabistas para justificar que a maconha não é uma droga, mas um remédio, uma erva medicinal, uma forma de terapia. O seu uso nesse campo, para finalidades de tratamento médico, remonta na Idade Moderna aos anos 1970, quando Robert Randall, que fumava por sua própria conta cigarros de maconha para aliviar os sintomas de glaucoma, não havia nada na medicina que indicasse esse tipo de tratamento, mas mesmo assim ele obtivera na justiça autorização para obter 300 cigarros de maconha por mês da Universidade de Mississippi, tornando-se então o primeiro paciente de maconha medicinal na história. Mas como nenhum mal vem sozinho, ele contraiu AIDS um tempo depois e igualmente passou a alegar que o uso da maconha também tratava os efeitos colaterais do HIV. E depois disso a droga foi se popularizando, a partir do pretexto medicinal, dizendo-se que anestesiava dores, era analgésico, combatia variados tipos de moléstias. Mas a bem da verdade, essas alegações não passam de marketing e pressão do lobby que quer lucrar nesse mercado. E um fato correlato ocorreu na emissora de extrema esquerda CNN, divulgado pelo Dr. Sanjay Gupta, em que noticiou-se que uma criança que vinha sendo tratada pelo doutor com gotas regulares de óleo de canabidiol apresentou melhoras para uma doença grave, um tipo de epilepsia rara chamada síndrome de Dravet. O médico assinalou que a substância extraída da cannabis teria sido o ativo responsável pela melhora da saúde da menina.
E rapidamente, a extrema imprensa militante, marxista e pró-tudo que é mal, passou a defender que a maconha em si teria provocado efeitos positivos a tratar problemas de convulsão. E daí criou-se mais uma lenda urbana, fazendo crer no imaginário popular que algumas gramas da erva enrolada num papel de seda e fumada, em forma de baseado, era algum tipo de receita milagrosa que curava quase tudo. Problemas nas vistas, dores nas articulações, epilepsia. A poderosa cannabis correu-se sobre ela o mito que poderia revolucionar a medicina. Mas o fato omitido pelos ativistas pró-liberação da droga era que o CBD, o canabidiol usado no óleo para a experiência do Dr. Sanjay, não era a maconha em si, mas o extrato da planta que justamente serve e tem a função de reduzir as propriedades inebriantes da maconha. E é o que os usuários e a indústria da cannabis tenta eliminar dos seus produtos canabídicos. Posto que, quanto mais CBD, canabidiol, tiver no concentrado da droga, menor é seu potencial de provocar a chamada onda ou viagem no usuário. O canabidiol é o oposto do THC, que também atua no efeito do vício. De regra geral, portanto, trata-se de uma farsa a maioria das alegações a respeito das propriedades medicinais da cannabis. Grosso modo, esse argumento é usado para entreter o público comum enquanto empurram para os jovens a maconha tradicional em forma de baseado. E todos os produtos adjacentes, óleos, doces de THC, shampoos, cremes, barras de cereais. Quando falam em maconha medicinal, a verdadeira intenção é quase sempre vender a droga recreativa. E o apelo à saúde das pessoas é só mais um golpe de marketing que só tem a efetividade por causa da mídia e veículos de imprensa, devidamente cooptadas para o serviço de desinformação e de manipulação das massas. Sendo assim, embora os grupos de interesse apresentem a maconha como elixir da vida, como delibera o autor, a realidade é que suas restritas indicações médicas trata-se do uso de 4 remédios. Uma derivada do CBD, o canabidiol, para aplicação oral a fim de minimizar espasmos musculares decorrentes de um tipo muito específico de epilepsia, e 3 baseados na propriedade do THC, o princípio ativo da cannabis, e esses para uso no controle de náuseas e vômitos provocados especificamente por procedimentos de quimioterapia, radioterapia, por exemplo. Nada mais que isso. Na medicina, a cannabis ainda situa-se na categoria de substância de terceira qualidade, isso sim. E no mais, a questão se encerra na constatação que fez a Academia de Medicina, o Instituto de Medicina nos Estados Unidos, de que se existe algum futuro para a maconha como um remédio, ele reside nos componentes isolados dos canabinoides e nos seus derivados sintéticos, o que exclui quaisquer benefícios que poderia se supor que teria a droga fumada. E sobre as experiências de legalização da maconha, o autor protubera que a questão se desenvolve por uma via de testes ou experimentos sociais, onde as populações humanas são dispostas como ratos de laboratório, submetidas, no caso, a altas doses de drogas e hedonismo, sob a bandeira da liberdade, etc., mas fazendo parte de um jogo ideológico de partidos de esquerda e certas elites globais, para estudar suas reações e simular meios e formas de controle social. O consumo de cannabis nessa ótica é um tipo de experimento, onde o consumo e seus efeitos cognitivos são estudados para o fomento de uma ditadura ou escravidão voluntária das massas. Só nos Estados Unidos, isso é bem evidente, e o modelo civilizacional de cobaias domesticadas visa ser ampliado e adaptado para o resto do mundo ocidental. Em 2000, para se ter ideia, o estado de Colorado, com uma população de pouco mais de 5 milhões de habitantes, tornou-se o laboratório da indústria do THC. E no espaço de 15 anos transmutou de um cenário proibitivo para as drogas para um contexto radicalmente oposto, o da legalização da maconha recreativa. A princípio, a liberação era para uso medicinal, mas 94% dos usuários alegavam sintomas quaisquer para conseguir uma recomendação médica para uso continuado da droga. E o primeiro resultado foi o do aumento vertiginoso de consumidores, de cerca de 1.000 usuários em 2007 para mais de 100 mil em 2010. Esse volume de consumo fez com que surgisse toda uma cadeia comercial em torno da droga. Doces, refrigerantes,
tudo baseado no concentrado de THC. E apenas no ano de 2012 eram já 508 lojas de serviços relacionados a cannabis e movimentando em torno de 219 milhões de dólares. E nesse mesmo período, a Big THC, ou seja, a indústria da cannabis, passou a fazer pressão política para que se aprovasse leis a nível nacional, legalizando o consumo recreativo da substância, e tais propostas eram então endossadas por discursos ideológicos dos representantes de grupos militantes de defesa das minorias. E se dizia que ajudaria aos pobres, aos negros, às mulheres, aos imigrantes, esse tipo de argumento. E com desculpas assim, desse tipo, o número de usuários crescia, a quantidade de lojas oferecendo o produto também crescia. E, com a concorrência, o preço ia caindo e o acesso ia se tornando maior. E cada vez mais pessoas tinham como utilizar a droga. Um efeito cascata cujo desfecho só poderia ser trágico. Em 2014, era vendido a $851 o quilo da cannabis. Em 2019, baixou para $354 o quilo. Há apenas 208 McDonald's, mas 1.016 lojas de cannabis. Há mais maconha e derivados sendo produzidos do que hambúrgueres. De 2008 a 2013, houve um aumento de 74% no número de usuários e dependentes da droga. E enquanto em regiões onde o uso não está legalizado, o índice de adolescentes consumindo drogas é de 7%. Já no Colorado, embora seja proibido a venda dessa substância a menores de 21 anos, é de 10%. E ainda mais, cerca de 40% do comércio gira em derredor da cannabis. Literalmente, o Colorado tornou-se um estado dependente da receita gerada pela droga. Ele se tornou refém da indústria do THC. Concomitante, a situação agrava-se, levados em conta, o aumento no consumo também de álcool, o número de internações e ocorrências hospitalares, numa proporção 3 vezes maior do que antes da legalização da droga. Houve também elevação de 34% no número de óbitos por acidentes de trânsito, relativos ao uso e consumo de cannabis, e 5 vezes mais suicídios por efeito da substância do que anteriormente à legalização da droga. Dos 1.287 casos de suicídio em 2019, 386 deles tiveram relação direta com o uso e consumo da maconha. E o mesmo se dá em quaisquer dos 19 estados americanos onde a legalização da cannabis foi admitida. E por fim, a toxicodependência à maconha ou outras drogas é um programa ideológico progressista para espalhar o caos e gerar uma sociedade de zumbis controlados pelo Estado. E o Estado, conformatado em blocos regionais globais e totalitários, sendo estes tutelados por algum modelo de governo único mundial. E assim, só nos resta dizer que quaisquer coisa que a esquerda marxista diga, faça ou ofereça, terá sempre essa meta de controle e escravidão social. E não importa o eufemismo que usem, justiça social, igualdade, fraternidade, combate ao discurso de ódio, blá blá blá. A verdade por trás desses jargões é só uma: escravidão. Simples assim. E então está escrito: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida. E vida com abundância. João 10:10. E assim encerra a análise da obra Maconha S.A. O que os globalistas de extrema esquerda e o Big THC escondem de você. De Dr. Álvaro Mendes.